Estamos de volta ao nosso programa hoje dedicado às emoções e à importância delas. Susana, estávamos aqui a falar do trabalho preventivo que pode ser feito, não é? Para de facto trabalhar aqui as emoções, mas às vezes a escola não é muito amiga das emoções, pois não. Eu imagino que às vezes seja um bocadinho, parece que estamos a fazer aqui um trabalho contrário, porque a escola é exigente, muitas vezes é exigente a vários níveis que provoca às vezes estas ansiedades e este stress, não é? Sim, e acaba por ser, sobretudo aquele período de transição para o primeiro ciclo, um grande choque, precisamente devido à alteração, não é? Passa a ser só um professor para uma turma de 25 alunos, às vezes 26, com as metas curriculares cada vez mais exigentes, com os pais muito focados nas notas, nos resultados, se ele está a acompanhar, se não os outros e aquilo que é pretendido. E então acaba por ser difícil haver um tempo e um espaço na escola para se dedicar às emoções. Acaba por ser considerado transversal, o que acaba por estar implícito, mas acaba por não haver uma hora dedicada, uma hora por semana, ou o que fosse, um tempinho dedicado à aprendizagem emocional, o que é difícil. Mas por lá é uma competência que neste momento é muito valorizada, sim, não é? Está no perfil do aluno. E cada vez mais os professores querem este tipo. Eu percebo, por exemplo, nas escolas por onde nós vamos passando, os outros professores acabam também por querer como é que fazemos também para ter o programa aqui na turma, pronto, e valorizam. Porque há resultados, não é? Há resultados, notam diferença nas crianças, portanto, isso tudo é importante. Os pais também são envolvidos, porque nós temos um programa em que nós convidamos pessoas da comunidade a fazerem parte. Portanto, é um programa de educação emocional com uma componente aqui comunitária inclusiva. Sim. E nós convidamos também os pais a assistir, 2 por sessão no máximo, porque não vão assistir todos, obviamente, mas damos a oportunidade aos pais que quiserem também de ir participar, de se envolverem também aqui, sim, na dinâmica da escola, sim, e de verem como é que se podem desenvolver as competências e ver como é que o seu filho está inserido no grupo e como é que funciona. E isso também é importante. Claro, e os pais também depois bebem essa informação e levam para casa. Exatamente. Porque a verdade, Bárbara, é que muitas vezes os pais também estão a precisar de fazer este trabalho, não é? Eu costumo brincar muito a dizer que tenho alguns adolescentes com 40, 50 anos, ou seja, têm de facto o QI bastante desenvolvido e as suas competências de informática, de medicina, do que for, mas falta de facto o que é a inteligência emocional. E quando nós estamos a falar de emoções, é exatamente a inteligência emocional que nós estamos a ensinar aos nossos meninos, seja na escola ou seja em consultório. E muitas vezes basta trabalhar com os pais para conseguirmos ver resultados nos filhos, porque os nossos filhos são o nosso espelho. Exato. E se nós estivermos bem connosco próprios, nós vamos conseguir espelhar isso neles. Eu costumo brincar e digo que o meu instrumento para trabalhar com a zanga ou com o cansaço é um trampolim que tenho debaixo da cama e, portanto, vou saltando no trampolim. Eu já vi esse trampolim. Sim, e os miúdos na escola, quando eu conto isso e faço as sessões na escola, não tens nada. E no outro dia até pus propositadamente no Instagram, porque eles disseram, então põe lá, mostra lá como é que fazes. E é verdade, todos nós temos que que saber lidar com as nossas emoções, seja através de ler, da meditação, da respiração, do banho, do que for. Temos que nós encontrar essa ferramenta, como a Susana tão bem dizia há bocadinho, para lidar com as emoções e conseguirmos que eles também lidem de forma muito melhor. E é isso, muitas vezes basta trabalhá-las com os pais, que os filhos têm logo outra atitude. Outros resultados. Há uma técnica que resulta sempre, que é eu pedir aos pais para me enviarem todos os dias uma mensagem acerca do comportamento positivo que aquele filho teve. É impossível, porque porta-se sempre mal. Não, basta ao pai ou à mãe estar preocupado em ver o que é que ele fez de bem para a atitude mudar claro, imediatamente. E, portanto, o comportamento da criança também muda imediatamente. E é estes pequenos truques que nós vamos fazendo com a ajuda de todos estes instrumentos e que vamos mudando, ajudando a transformar as emoções na família. Claro. Bárbara, e agora vamos voltar aqui um bocadinho só atrás, porque lá está, os pais muitas vezes não sabem, não é? Não têm este conhecimento e depois há emoções nas diferentes etapas do crescimento dos seus filhos para os quais os pais às vezes não estão à espera, não é? Falámos aqui inicialmente das birras, não é? Inicialmente uma coisa muito evidente, não é? Que é o chorar e o gritar e depois aquela tal birra, não é? Um bocadinho da oposição.
Mas depois também há outras, não é? Pode haver também a agressividade, o ciúme, quando há outros irmãos, não é? Isto muitas vezes os pais não sabem que isto pode ser normal, não é? Sim. E que há determinadas emoções que são normais em determinadas etapas do desenvolvimento, não é? É a maneira que eles conhecem de transmitir aquilo que eles sentem. Por isso é que o que nós estávamos há pouco a falar, ensinar algumas técnicas para que eles consigam transformar e dar mesmo nome. Estou a perceber, o que estás a sentir é uma grande zanga porque o mano te deu um pontapé. Olha, em vez de dares um pontapé ao mano, vamos ali um bocadinho os dois e queres desenhar o que sentes em relação a esse comportamento humano e, portanto, transformar e que eles percebam que nós estamos a perceber aquilo que eles estão a sentir. Sim, porque a birra ou um comportamento menos bom é sempre uma chamada de atenção da forma que eles sabem, que eles conhecem, não é? Claro. Porque se nós formos pensar, os meninos que se comportam mal, eles estão a portar mal porque estão a pedir ajuda. É aquilo que eles sabem dizer, olha, socorro, ajuda-me, porque eu não estou a saber lidar com esta emoção. E por isso vou bater, vou agredir, vou zangar-me. Claro, claro. E depois, por exemplo, estou-me aqui a lembrar também do partilhar, não é? Nós pensamos, não, tens que partilhar, mas há determinadas idades, não é? Há ali um percurso em que eles ainda não conseguem, não é? Aquilo ainda estão... Têm que aprender a lidar com a frustração, com o perder, e isso, por exemplo, consegue-se ensinar muito através de jogos de tabuleiro. E nós damos alguns truques aos pais para eles fazerem com os miúdos em casa, para eles aprenderem. Umas vezes perdem, outras vezes ganham. E eles fazendo isso com os pais em casa mudam também de atitude, aprendem que é importante o partilhar. E depois também eu acho que há aí outra coisa que é importante, que é o elogio. Em vez de substituirmos a crítica pelo elogio, se nós estivermos sempre a dizer, pois, porque és um egoísta, nunca partilhas nada com o teu irmão, nós estamos a reforçar esse comportamento e estamos a reforçar esse pensamento. Se nós dissermos, muito bem, estou tão feliz contigo, hoje partilhaste o chupa com o mano ou com a mana, ele vai se lembrar disso de outra forma. Hoje estou muito feliz porque ofereceste o teu boneco favorito ao teu amigo na escola, portanto és mesmo bom menino. Ele vai aprender que é bom partilhar. Então, é reforçarmos o comportamento positivo e não o negativo. Exatamente. Susana, isto também, estávamos aqui a falar do trabalho comunitário, não é? Também de ensinar os pais também um bocadinho a estarem atentos e a lidarem com isto. E depois também os professores, não é? Porque eu sei que vocês também fazem um trabalho que acaba por ser muito próximo também do professor e dos educadores, que muitas vezes também não têm estas ferramentas, não é? Nós fazemos em horário letivo, portanto há uma hora em que o professor está, ou o educador, e participa na atividade que estamos a fazer. Portanto, é sempre com essa ajuda e é sempre também para ele ter uma espécie de capacitação. Naquela área ele fica também a ter as ferramentas básicas para poder ele continuar. Inclusivamente deixamos instrumentos para depois ele ir fazendo com as crianças determinadas atividades relacionadas com o tema que estamos a desenvolver. Só para eu e lá em casa também percebermos. Portanto, no fundo, as escolas que trabalham com a Sociedade do Bem encontram momentos em espaço letivo para fazer este trabalho, é isso? Participamos nas reuniões com os pais, onde explicamos todo o projeto, preparamos também o programa com os professores, porque eles podem nos dizer a turma tem um problema porque eles agridem-se muito, as crianças são muito agressivas, ou o problema é porque não estão interessados, portanto nós também tentamos adaptar ou a autoestima, tentamos adaptar o programa à especificidade daquela turma, tanto quanto possível, porque são muitas crianças, mas tentar também ouvir a expectativa do professor em relação ao programa. E depois, então, marcamos as sessões com as crianças, apresentamos-nos, e para cada programa temos também esta vertente de cidadania que eu falava há pouco. Por exemplo, se for na área da inclusão, temos uma parceria com a APPA-CDM e convidamos uma psicóloga residente da APPA-CDM que vai desenvolver aquelas áreas, no sentido também de promover não só a cidadania, mas também a empatia. E de pensarmos que a deficiência é uma característica que não define quem a pessoa é uma característica como tantas outras, e passa muito por aí. Ou temos outros programas em que essa colaboração é feita, por exemplo, com o Cantinho dos Animais, em que trabalhamos as emoções a partir das emoções dos cães que foram abandonados, como ponto de partida para fazer a leitura das emoções dos humanos
e também fazendo a ponte com a importância de respeitarmos os animais e as pessoas. E então, pronto, isto é para dar 2 exemplos, mas tentamos também fazer esta ponte e ter sempre esse fator também de levar à escola ou de levar as crianças para fora do espaço da escola a conhecer outras realidades. Muito bem. Já aqui passamos pelo workshop O Desenho Infantil, um meio de comunicação da criança e do seu mundo. Vimos o que pretende ensinar, agora vamos perceber como foi recebida a mensagem. A Associação O Olhar debruça-se sobre as questões da saúde mental através de serviços de psicologia e desenvolve para os profissionais de saúde um conjunto de workshops que pretendem ser mais-valias para a sua atividade. O Canal S+, está no espaço desta associação para acompanhar o workshop O Desenho Infantil, um meio de comunicação da criança e do seu mundo, onde há lugar à partilha de experiências sobre práticas clínicas com crianças e ainda à análise de casos clínicos em debate. O que é que nos dizem os desenhos das crianças sobre elas? Pronto, dizem-nos muito e dizem principalmente aquilo que elas não nos conseguem dizer verbalmente, que é isso o mais importante. Claro que deixam-nos principalmente atentos, acho que é mais isso, mais do que querer fazer uma interpretação muito literal daquilo que o desenho nos pode dizer, por exemplo, um desenho preto ou com umas lágrimas vermelhas, como nós vimos, que é logo à partida assustador, depois também nos deixa uma vontade de perceber melhor aquele contexto familiar, perceber se aquilo que estamos ali a tentar descobrir é ou não correto, portanto, deixa-nos principalmente indicações de para onde é que devemos ir investir mais, perceber mais. O desenho é uma ferramenta muito utilizada na prática clínica, mais em termos também avaliativos, porque dá-nos uma maior visão do contexto pessoal, familiar da criança. É muito informativo. O que me trouxe aqui foi realmente desenvolver o trabalho em consulta, faço avaliação das crianças, de todo o seu desenvolvimento, e achei que o desenho, sendo uma coisa natural na criança, muitas vezes nos podia dar indicações de como é que está a ser o seu crescimento, o seu desenvolvimento, principalmente quando temos alguma dúvida. E como no curso e tanto na especialização não foi uma coisa que investi muito, achei que o workshop ia ser uma mais-valia. Eu acho que nós, psicólogos, devemos estar constantemente a atualizar-nos em termos de conhecimento para sermos competentes na nossa conduta profissional, é da nossa responsabilidade, e todos estes workshops pode-se repetir certas questões que nós sabemos, mas há sempre algo a acrescentar. Por exemplo, em termos da cor, e a colega estava a dizer, há coisas que geralmente nos realçam, mas depois, se formos a tentar compreender, se calhar não é essa importância. Por isso é que este tipo de workshops é muito importante, para termos maior noção do contexto, lá está. E de que forma é que acha que vai, a partir de agora, poder utilizar o conhecimento, a informação que leva daqui hoje? Acho que vou utilizar muito no dia-a-dia, tanto a nível do centro de saúde, na consulta, que às vezes não tenho muito tempo, mas também a nível da escola, que também faço esse trabalho de enfermagem nas escolas. Com certeza que na escola então é muito fácil, porque tenho os desenhos deles de uma forma mais natural. Se houver uma professora que me diz, Ângela, aquela criança está-me a deixar preocupada, se calhar vou olhar mais, então mostra-me um desenho da criança, ou vou estar com ele e se calhar já lhe vou pedir para desenhar. Sim, com certeza que vai ser uma mais-valia. Em termos de análise e interpretação do desenho, ou seja, primeiro, até foi muito interessante o que o Dr. Carlos disse, do género, quando olham para o desenho, não olhar em termos clínicos, olhar como se não fosse nada, e vamos analisar cada aspecto e depois interpretar como um todo, também tendo em conta o contexto e a situação que a criança vive. Estamos de volta para falar então sobre as nossas emoções e, Bárbara, nós de facto estamos aqui a falar de tempo para estar com as crianças, usar livros, determinados objetos que construímos com eles, tudo isto exige tempo, não é? Se calhar a nossa falta de tempo hoje em dia, moderna, também tem prejudicado aqui um bocadinho a nossa inteligência emocional. Sim, eu acho que não é tanto a falta de tempo, mas mais a gestão de tempo. Sim. Eu acho que nós todos temos que ter tempo para nós, porque senão não vamos conseguir ter tempo para os outros, não é? E nós então, que somos mães de 3 e 4, e acho que temos que encontrar então tempo para tudo. Eu costumo ajudar os pais com um cronograma a encontrarem esse tempo, que é qual é o tempo para mim,
o tempo para a casa, o tempo para o trabalho, o tempo para a família, o tempo para os miúdos. E se nós conseguirmos organizar bem o tempo, nós conseguimos. Eu também acho que tenho essa facilidade, porquê? Porque ouço muitas queixas em consultório, não é? Dos miúdos. Eu preferia que os meus pais não trabalhassem tanto tempo, mas me dessem mais atenção. E, ok, então, espera, olha, vocês acham que eu trabalho demais? E também vou ajustando esse tempo, não é? Porque houve uma altura que eu dava consultas ao sábado e que só estava com os miúdos ao domingo e eles próprios sentiam, não é? Portanto, lá está, é o aprendermos a gerir o tempo de forma diferente. Eu, para ter o meu tempo que gosto, de facto, acordo às 6 da manhã, porque gosto de acordar às 6, vou ao ginásio, ainda venho, ainda vou levá-los à escola, mas tenho esse tempo que é importante para mim. Enquanto, por exemplo, o meu marido gosta de ter esse tempo à noite, quando os miúdos já estão a dormir, e eu também já estou a dormir, portanto, cada um de nós deve gerir a vida de maneira a ter esse tempo, e o cronograma acho que ajuda muito. Sim, até porque negligenciando esse tempo e as nossas emoções, isso depois tem consequências, não é? Consequências, e não consequências temos tanta físicas paciência. também, não é? Sim. Podem ser de várias horas. Há aqui várias possibilidades, Sim, não é? tanto emocionais mas podem como físicas. afetar, isto já é saúde, não é? Mas pode afetar a nossa saúde física também, sim. não é? Física e mental. Mental, sim. Sem dúvida. Pois. E temos muitas pessoas, infelizmente, se calhar, nesse ponto, que espero que se encaixem aqui também com este nosso programa. É só gerir, aprender a gerir um bocadinho o nosso tempo. Sim. Tudo se consegue. Susana, felizmente há cada vez mais pessoas interessadas nesta área, não foi? Eu sei que a Susana organizou o ano passado um encontro em Bruxelas sobre inteligência emocional, de facto para reunir um conjunto de pessoas que trabalham em Portugal nesta área, não é? Sim, porque é importante nós também criarmos oportunidades para nos encontrarmos com outras pessoas que desenvolvem projetos na mesma área, ainda que em vertentes diferentes, seja académicos, seja estudos na área da psicologia, com vista a promover outro tipo de programas, portanto, marcar momentos para nos encontrarmos e até criarmos novas sinergias a partir desses encontros e no fundo, refletirmos sobre o que é que está a fazer falta ao nível do desenvolvimento de competências emocionais, o que é que tem que ser feito para que estes programas passem a fazer parte da realidade das escolas, não é? Todas as escolas e então, nesse sentido, organizámos esse encontro com especialistas, vários especialistas no Parlamento Europeu ano passado e estamos a contar em desenvolver outro encontro para o ano que vem, portanto, tornar este encontro bienal para mostrar o melhor que estamos a fazer também nesta... Claro. E nós estamos mais, não sei se há esta noção, nós estamos mais atrasados em relação a outros países, não? Como é que é aqui o nosso posicionamento? Porque agora, de repente, é que parece que se fala imenso das emoções, não é? Mas lá fora, não sei, tenho ideia, também não sei como é que funciona. Eu acho que também estão nesse caminho, não é? Se calhar já faça mais parte, pode já fazer parte da realidade de alguns currículos a nível nacional, já está contemplado que aqui está de uma forma transversal, mas eu penso que estão todos com essa preocupação de introduzir este tipo de desenvolver estas competências desde tenra idade, não é? Que faça parte de... Exatamente. Que já devia talvez ter sido antes, não é? Quando a nossa geração... Claro, já se perdeu a sua oportunidade. Mas pronto, daqui para a frente. E nós falámos aqui de uma palavra muito importante, Bárbara, empatia, não é? Que hoje se diz que é uma palavra muito importante, não é? Formar não só bons alunos, mas bons cidadãos, boas pessoas, não é? Pessoas que contribuam para a sociedade. E as questões da empatia são fundamentais, não é? E nelas também estamos aqui a falar de emoções. Se calhar o que é empatia, para quem se depara agora com esta palavra, Bárbara? O empatia é nós conseguirmos colocar-nos no lugar do outro e conseguir sentir o que o outro sente. Como nós na gíria dizemos, o colocar-te no sapato do outro, não é? Tu calçares o sapato do outro e perceberes o que é que o outro sente. E há um exercício muito engraçado que se pode fazer também em casa, que eu também dou sempre esse exercício, que é fazermos um coração, pedirmos à criança para fazer um coração gigante e pedir para lá dentro escrever todas as características que ele tenha positivas e depois pedir às pessoas que estão à volta para que lhe digam quais são as características dele positivas, só as positivas, imagina, 7 características positivas a cada pessoa e depois pôr tudo dentro do coração. Isto, por exemplo, miúdos que tenham baixa autoestima, funciona imenso porque passam a olhar para o coração e percebem, afinal esta pessoa acha isto de mim,
olha que engraçado, não sentia isto. E, portanto, é isso. E com os bonecos também fazer a troca de papel. E se tu fosses mãe, o que é que tu fazias? Sim. Se tu fosses pai, ok, qual é a tua parte da culpa? A professora fez isto e aquilo, ok, e o que é que tu fizeste? O que é que achas que a professora sentiu? Isso é empatia, conseguirmos colocar no lugar do outro. E que neste caso, na Sociedade do Bem, trabalham também em contexto de sala de aula, não é? Sim. Isso é uma questão muito importante. Até porque a empatia é uma das grandes áreas-chave do desenvolvimento de competências emocionais, que é a consciência social. Portanto, temos o autocontrolo, temos a autoconsciência das emoções, temos as relações interpessoais, a tomada de decisões responsáveis e a consciência social, que é aqui importante, que é quando nós aprendemos a colocar-nos no lugar dos outros, a imaginar como é que eles sentem, como é que eu me sentiria se isto estivesse a acontecer comigo. Porque é um grande passo para aprendermos a colaborar com os outros e a viver em sociedade. Claro, e que é um grande passo para resolvermos grandes dos problemas do nosso mundo. Não é? Mesmo. E até porque a cidadania neste momento até já faz parte, Sim. portanto está contemplada neste momento nos programas escolares. Vocês entram dentro da linha da cidadania também, portanto... Pode ser, através dos art builders, que são estas pessoas da comunidade que são exatamente. convidadas, elas depois farão, por exemplo, com o caso da Maria Inácia, ela entra muito na cidadania, na questão da acessibilidade, portanto é aqui um bocadinho de liberdade para deixar tocar naquele lado que o voluntário art builder quer que vá. Claro, portanto, deixar um bocadinho o cunho, mas também passa por aí, sim. Claro, muito bem. Vamos fazer deste mundo um mundo melhor e todas estas questões são também muito importantes. O nosso tempo está a terminar, vou ter que me despedir de vocês e antes de nos despedirmos, lá para casa deixamos, como tem sido o hábito, uma sugestão de leitura para partilhar com os mais pequenos. Vamos à escolha de hoje da nossa especialista em literatura infantil, Dora Batalim. Olhem estas guardas. A que animal pertencerão estas texturas? São 3 as corujas bebés deste livro, que é um livro muito antigo e que não tínhamos em Portugal. Acaba de chegar pela editora Fábula e é muito importante numa biblioteca de crianças pequeninas. As nossas 3 corujas bebés falam do medo, falam do abandono e falam do susto que passa quando a mãe chega. Estas ilustrações gigantes, muito próximas de nós, este escuro assumido, que é raro nos livros para crianças pequenas, fazem todos parte desta narrativa com características mesmo literárias, com clímax, com suspense, com desenlace, e todos nós ficamos presos até ao fim para saber o que vai acontecer. A linguagem é muito rítmica, é cheia de repetições no refrão e é deliciosa. Era uma vez 3 corujas bebés, a Sara, o Pedro e o Tomás. Viviam no oco de uma árvore com a sua mãe coruja. O oco tinha galhos e folhas e penas. Era a casa deles. A mãe vai-se embora uma noite porque vai buscar comida. E eles mantêm-se muito firmes na espera da sua mãe, com a certeza de que ela vai voltar. O mais pequenino repete intensamente: eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. O mais pequenino repete vezes sem conta e este refrão torna-se o rodapé deste livro. Eu quero a minha mamã. E a mamã chega e eu não conto mais. É mesmo um livro para descobrir e um livro para ter. E com esta ótima sugestão, fechamos então o nosso programa. Voltamos para a semana com outro tema, outros convidados aqui no S+. Obrigada.